De Salmos. Hoje é dia de Salmos. De manhã nós pregamos sobre o Salmo 32. Falamos sobre bem-aventurado. Bem-aventurado é um indivíduo não feliz, mas bem-aventurado é um indivíduo muito feliz. Não é só feliz, ele é muito feliz. Bem-aventurado é alguém que está conectado a Deus. Bem-aventurado, feliz, segundo o salmista, é alguém que está conectado a Deus e recebe de Deus sabedoria para viver essa vida. Bem-aventurado, diante do salmista, que nós estudamos hoje pela manhã, é aquele que não guarda pecado em seu coração. Bem-aventurado, conectado com Deus, é aquele que o Senhor ama. E o Senhor amando, o Senhor disciplina. E o Senhor disciplinando, Ele pesa a sua mão para que aquele que está sendo disciplinado, que é filho de Deus, Deus traga ele de volta. Então, quando nós pensamos em bem-aventurado, é alguém que está próximo de Deus, e quando esse alguém se afasta de Deus, Deus vai pôr a mão em cima dele, segundo o Salmo 32, ele vai gemer, ele vai sofrer, não porque é um castigo de Deus, mas porque isso é graça e misericórdia do Senhor, trazendo o seu filho de volta ao Pai. E o Salmo 1, que nós temos aqui, vai trazer uma lição preciosíssima para nós. Espero que todos tenham aberto aí sua Bíblia ou acessado. Veja só o que diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na congregação dos justos, ou na comunidade dos justos. Verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai Celeste, aqui está a sua palavra. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor ministre ao nosso coração, porque queremos sair daqui nesta noite transformados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. O texto em questão traz para nós 3 recomendações que são de extrema importância para a nossa vida. Uns tempos atrás, eu estava conversando com um grupo de pessoas, e uma dessas pessoas disse para mim, olha, eu acho que é importante cada crente sair no mundo e experimentar o mundo. É importante ele passar o que o mundo passa para que ele possa amadurecer. E aquela palavra dele ficou no meu coração. E eu fiquei preocupado e pensando naquela palavra, porque esta palavra e essa ideia de que o mundo pode interagir com o mundo, ele pode observar o mundo, participar da mesa, sentar nessa roda, isso é ideia de alguém que está imaturo na sua vida cristã. Porque nós sabemos que em Deus, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, nós temos tudo o que nós precisamos para termos uma vida abençoada e feliz. Basta você ler Efésios capítulo 1, verso 3,
o apóstolo Paulo vai dizer isso para você. Que Deus já nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada e feliz. Mas o primeiro conselho e a primeira recomendação que esse salmo dá para nós é o seguinte: fuja do conselho dos ímpios. Fuja do conselho dos ímpios. É interessante isso porque existe muito crente que conhece a palavra de Deus, muitas vezes foi criado dentro da igreja e tem seguido o conselho dos ímpios. Ora, irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala para nós que como nós podemos, como os crentes, levar as nossas questões da nossa vida, do nosso coração, das nossas decisões no trabalho, na família, e seja onde for, e buscar conselho dos ímpios. Vocês não sabem que a nossa vida, vai julgar a vida dos ímpios? Como que nós vamos buscar conselho com os ímpios? Como que nós podemos levar as nossas lutas e as nossas dificuldades, achando que os ímpios, que quem não tem Deus no coração, quem vive uma vida que desconhece a palavra de Deus e não conhece a Jesus, eu não estou dizendo que ele é culpado e que ele é um infeliz, não, eu estou dizendo que ninguém é capaz de nos aconselhar, ninguém é capaz de nos orientar, a não ser a palavra de Deus. Ninguém é capaz de conduzir a nossa vida ou nos dar orientação se esta orientação não vier de Deus. Mas nós acabamos seguindo o conselho de muitas pessoas por aí neste mundo que acha que tem um segredo do sucesso. As pessoas acham que a sua vida deve estar pautada naquilo que o mundo ensina. E eu estou dizendo isso para gente da igreja, gente que conhece Jesus, gente que sabe que o caminho que nós devemos seguir é a vontade do Senhor. Gente que quando vai fazer um negócio, nós que vamos fazer um negócio, temos que orar a Deus. Se vamos tomar uma decisão, temos que orar a Deus. Se vamos pedir um emprego, temos que orar a Deus. E se aquela porta abre para nós, nós temos que acreditar que aquela porta foi Deus que nos abriu. Porque nós agimos assim. Você perde o emprego e começa a orar a Deus. Pede a Deus para abrir uma porta de emprego para você. E Deus abre a porta. Aí você fica 6 meses lá. E aí sai. Pede as contas. Ou dá um jeito de ser mandado embora. Aí você fala assim, aquilo lá não era para mim não. Deus errou? É porque nós começamos a seguir a ideia do mundo. Não sabemos que nós temos que esperar em Deus o momento certo. Talvez você está em algum trabalho e alguma situação, faça o seu melhor, aprende com José. Aprende com José, vai ler a história de José, faça o seu melhor. José estava preso, ele fez o melhor. Ele trabalhava na casa de Potifar, ele dava o seu melhor. Não importa a posição, ele era escravo. Não importa a posição, faça o seu melhor aonde você está. Pastor, mas está tão difícil, está ganhando pouquinho, pastor. Está ganhando pouquinho, mas é melhor pingar do que secar. Nós temos que ter isso, temos que agir com inteligência, irmãos. Nós agimos com o coração, nós não podemos agir com o coração. E às vezes, não, Deus tem algo maior. Deus tem algo maior para cada um de nós. Mas existe um processo. E você não pode pular etapas. Nós temos que aprender isso. Mas o mundo não. O mundo fala que você tem que dar salto, e pasme, que é verdade, o inimigo usa toda a situação para criar uma fantasia na cabeça do crente e ele acabar caindo no buraco. Perde as coisas, perde as oportunidades que o Senhor dá. Vamos aprender que o tempo de Deus
não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus trabalha, Deus sustenta, Deus dá tudo aquilo que nós precisamos, mas nós temos que aprender a depender de Deus. E o mundo não é assim, nós sabemos. Hoje você pede uma pizza, se demorar 20 minutos, você já está ligando lá. Esses dias nós pedimos uma esfirra, às 8h30, aí também não, né? Já era quase meia-noite, a pizza não tinha chegado. Eu falei, morreu o motoqueiro, né? Mas o nosso coração já é um coração o quê? Acelerado. Nós queremos as coisas muito rápidas, e Deus está dizendo o seguinte, olha, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. É pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Mas isso é um processo, nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. E aonde nós estivermos, fazer o nosso melhor. E não criar no nosso coração um coração ganancioso, um coração que queira tudo somente para si. E o mundo ensina isso. O conselho do mundo é o seguinte, se você puder pisar em alguém para fazer ele servir de degrau para você subir, está tudo certo. A pressão é muito grande. E nós precisamos, não podemos seguir, então, o conselho dos ímpios. Em segundo lugar, o texto vai mostrar para nós que nós não podemos ser influenciados pelos ímpios. Não podemos ser influenciados por aqueles que têm convicções, que têm ideias, que têm conceitos errados, fora da palavra de Deus. E tem muito crente vivendo assim, infelizmente. Tem muita gente que está vivendo influenciado pelas coisas desse mundo e não tem observado, não tem olhado, não tem buscado a palavra de Deus. Isso é real, irmãos. Isso é real. O jovem participa do encontro dos jovens no sábado, seja qual igreja que for, sai de lá, vai para o motel. É normal. Está tudo certo. Não está certo, irmãos. É pecado. Isso afasta a gente de Deus. Isso nos deixa longe de Deus. Achamos que está tudo bem, mas não está bem. Crentes postando aí para todo lado, bebendo, fumando, participando dessas algazarras que tem por aí, e está achando o quê? Que está tudo certo? Não está certo, não. Você está jogando o nome de Cristo na lama. Você está sujando o nome da igreja. Presta atenção. As pessoas não têm prestado atenção em suas vidas e precisam prestar atenção porque estão vivendo segundo o conselho dos ímpios. Olha, a vida é minha, quem manda sou eu. Não é, não. Você vive numa comunidade. Você representa uma comunidade. E você tem que dar testemunho dessa comunidade, porque o dia que você se converteu, você disse que seguiria as doutrinas que a comunidade defende, que é a palavra de Deus. Mas para o mundo não. Você não pode chamar atenção, porque alguém diz assim, só Deus pode me julgar. Não te assusta, não? Porque a mim assusta. O julgamento de Deus. A mim assusta. E nós precisamos aprender a buscar a palavra de Deus, nos humilharmos, pedirmos perdão e voltar a viver o que a Bíblia ensina. Não podemos ser influenciados pelas coisas deste mundo, porque as coisas que este mundo oferece para nós, algo assim muito simples, talvez, para alguns, que faz florear aquilo que está no coração de todo homem. Todo homem. Crente ou não. Todo ser humano tem isso em seu coração. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, usada a liberdade cristã para poder fazer coisas erradas.
idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós devemos ser influenciados por pessoas piedosas, pessoas que vivem o Evangelho. Devemos ouvir aqueles que buscam a palavra de Deus, devemos ouvir a Jesus, as orientações do nosso Mestre, se é que Ele é o nosso Mestre. Devemos seguir aquilo que Provérbios 4:10 diz: ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. Assim, quando você, por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Ser bem-aventurado, não sentar à roda, não ser influenciado pelos ímpios, é ser influenciado pela palavra do Senhor. É seguir as orientações. É por isso que Paulo vai nos ensinar que nós precisamos ser moldados, transformados a nossa mente à vontade do Senhor. Permitir que Deus transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, para que essa vida de pecado fique cada dia mais longe de nós. Porque senão nós não vamos conseguir. Porque senão o diabo vai destruir a nossa vida, vai destruir a nossa família, vai destruir os nossos filhos. Nós precisamos entender a nossa posição diante deste mundo. E a nossa posição diante desse mundo, meus irmãos, é vida santa. É as pessoas olharem para você e ver que você é uma pessoa diferente, que você tem algo diferente para dar. Em terceiro lugar, não conviva com os zombadores. O texto vai dizer para nós que não se assente à roda dos zombadores. O que eu quero dizer com isso? O pastor quer dizer então que nós temos que nos fechar dentro da nossa casa? Vamos criar uma vila só de crente. 1986, ontem, eu trabalhava na GM. E tínhamos um grupo lá de crentes que se reuniam na hora do intervalo. Trabalhava à noite, a gente jantava, depois se reunia para ler a Bíblia e tal. E alguém criou um projeto lá. E eu fiquei empolgado com aquele projeto. Nós íamos comprar um loteamento lá em Ribeirão Pires. Naquela época isso era mato. Hoje continua. Lá tem muito coisa lá. E naquela época nós íamos mudar para lá. Íamos comprar várias casas e ia montar uma vila, um condomínio fechado. Olha que chique. Né? Não, por quê? Não, porque lá a gente cria tudo, faz um mercadinho lá, né? E a gente vai viver lá. Não fica vivendo nesse mundo. E eu falei, nossa, que legal. Estou nessa. Que bobagem. Quanta bobagem. Por quê? Porque Deus nos fez para estarmos no mundo. A Bíblia diz que Deus nos envia como cordeiros no meio dos lobos. Mas a Bíblia diz que nós temos em nós algo que nós somos capazes, aliás, nós não somos capazes de nada. Tem algo em nós que é capaz de mudar o ambiente onde nós estamos. Sabia? O Espírito Santo que está em você, se você permitir, ele é capaz de mudar o ambiente em que você trabalha, de mudar o ambiente em que você vive. Eu lembro de um rapaz que trabalhava conosco numa outra empresa e ele era um camarada diferenciado. E quando ele chegava,
ninguém contava piada, ninguém falava palavrão perto dele. Todo mundo respeitava. Muita gente não gostava, mas respeitava ele. E sempre que ele abria a boca para dizer algo, todo mundo parava para ouvir. Porque ele sempre tinha algo de Deus para falar. E mesmo que as pessoas não gostem, pode ter certeza, as pessoas param para ouvir. As pessoas param para ouvir. Então, não conviver com os zombadores significa você não aceitar o modo de vida que ele tem. Não aceitar a ideia de mundo e a ideia cristã que ele tem. Não aceitar, por exemplo, que você sente numa roda e aquelas pessoas ficam falando mal da igreja de Jesus. E aquilo vai enfiando no nosso coração, quando a gente vai permitindo, que daqui a pouco nós estamos vivendo como aquela pessoa vive. Somos crentes que contamos piada suja, né? Somos crentes que compactuamos quando alguém fala mal da igreja. É crente que não está preparado para responder a razão da sua fé. E Pedro nos ensina que nós temos que nos preparar para estar prontos a dar um bom testemunho e responder qual a razão da nossa fé. E o pior não é isso. A gente leva isso, sabe para onde? Para dentro de casa. A gente leva isso para dentro de casa. Eu vou contar mais ou menos para você o que acontece. O camarada vai para sua casa, ele está tão acostumado a fazer isso, que ele vai na escola bíblica dominical, no culto de manhã, ou vai no culto à noite, chega em casa, vai jantar ou vai almoçar, aí ele fala mal do pastor, ele fala mal do diácono, ele reclama do louvor, fala mal de todo mundo. Aí no outro dia, ele vai sentar, ele continua falando mal. E o seu filho, de 6 anos, 7 anos, 10 anos, 11 anos, está escutando isso. Ele está escutando isso. Aí seu filho cresce, porque o tempo passa. Aí talvez nesse tempo você amadurece. Mas seu filho já aprendeu quando era criança, já guardou na cabeça dele aquilo. Aí um belo dia você levanta e fala assim, vamos para a igreja? Ele fala assim, eu não vou para a igreja. Eu não vou um domingo, não vai 2, não vai 3. Seu filho se afasta da igreja. Aí você começa a chorar e orar a Deus, falou, o que foi que eu fiz? Por que meu filho, ou melhor, o que foi que eu fiz? Não. O que a igreja fez com meu filho? Sempre a culpa é dos outros. Não é verdade? O que os outros fizeram com meu filho? Você falou tão mal da igreja, que um dia seu filho vai falar, o senhor fala que a igreja não presta, por que eu vou lá? Pronto. Você desgraçou a sua família. Porque perde um filho, depois tenta resgatar ele. Só pela misericórdia do Senhor. Nós sabemos disso. Percebe a nossa responsabilidade? Está percebendo? Você que é pai, você que ainda não é pai, vai ser pai, percebe a posição que você tem que ter na sua vida como um crente? Percebe as escolhas que você tem que fazer? Você, quando entra no ambiente, você tem que fazer a diferença. Eu não estou dizendo que você tenha que pregar. Se você puder pregar, pregue, é claro. Porque a Bíblia diz, pregue em tempo e fora de tempo. Alguém vai puxar Eclesiastes, não. Há tempo para tudo. No trabalho não há tempo para pregar. Sim, mas Paulo falou, e a revelação é progressiva, e prevalece o que Paulo falou. Pregue a tempo e fora de tempo. A qualquer tempo, deu oportunidade, taca a palavra de Deus. É assim que nós transformamos o mundo. Então, quando nós colocamos a observar a nossa vida e a nossa posição diante do Senhor, nós precisamos demonstrar a esse mundo, pela nossa fé, o nosso testemunho.
Nós temos que aplicar os princípios bíblicos na nossa vida, não só no domingo, quando eu venho para a igreja, não só nos encontros de PGM que nós temos, não só na escola bíblica dominical, mas eu tenho que fazer isso na vida. É lá que eu preciso, aqui não precisa não, que todo mundo conhece. Mas é lá no mundo que você tem que mostrar quem você é. Mostrar o crente que você é. A Bíblia diz que algo que é muito importante, que nós precisamos aprender, é que estas posições que nós temos que tomar na nossa vida, ela requer fé. E fé agrada a Deus. Fé para se posicionar e sabendo que Deus vai nos ajudar. Nós precisamos entender que diante desta reflexão que nós temos aqui nesta noite, nós temos que tomar posições que muitas vezes vai desagradar muita gente, mas não se importe não. As pessoas desagradam a Deus o tempo inteiro com o seu pecado. Agrade ao Senhor. Deixe o Senhor ficar feliz com você e seja feliz, porque fazendo assim, você estará próximo e andando com o Senhor. O verso 4 e o verso 5 vai nos dizer por que nós não podemos sentar e por que nós não podemos aceitar os conselhos dos ímpios. Os ímpios são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e os pecadores na congregação dos justos. Deixa eu dizer algo para você. O que o texto está dizendo é o seguinte: o ímpio não passa pelo teste de fogo. O ímpio não passa no momento em que ele for julgado. O ímpio e aquele que compactua com o ímpio não entrará na congregação dos justos, não entrará no céu. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós devemos viver como Jesus ordena que nós vivamos. E muitas vezes não. As pessoas dizem, o Senhor é meu, eu amo Jesus, Jesus é meu Senhor. Ama nada. Porque a Bíblia diz, e o Senhor Jesus nos diz, aquele que me ama me obedece. Aquele que me ama faz o que eu quero. Então nós precisamos olhar a nossa vida. Será que nós amamos realmente o Senhor? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Porque Deus não exige menos de nós do que Ele exigiu de Jesus. Ele quer a nossa vida inteira, não parte dela. O verso 2 e o 3 diz algo muito interessante. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não siga o conselho dos ímpios. Siga o conselho de Deus, porque na sua vida você vai ter muitas bênçãos. E a prosperidade que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus sustentará a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Não faltará o pão para você. Não faltará o alimento para a sua casa. Não faltará a paz na sua vida. Não faltará a harmonia na sua casa, se você buscar o conselho do Senhor. Se você aprender a dizer não para a televisão muitas vezes, se você aprender a dizer não para a internet muitas vezes, se você aprender a meditar na palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos como árvore plantada à beira das águas correntes. E eu quero encerrar essa meditação com você, lendo um texto do Evangelho de João, que está no capítulo 15.
Quando nós falamos de estarmos na videira, de estarmos ligados à palavra de Deus, João 15 é um texto espetacular. Nós temos incentivado a igreja a ler a Bíblia toda. Se você não sabe por onde começar, começa pelo Evangelho. Começa pelo Evangelho de João, depois vai a Mateus, Marcos, Lucas, e vai ao Velho Testamento, você será extremamente abençoado. Mas olha só o que diz João 15, a partir do verso 1. Palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Sabe o que está dizendo aqui? Você não pode ser abençoado, se você não estiver em Deus. Se você estiver seguindo o conselho do ímpio, se você estiver sentando à roda dos escarnecedores, você não poderá dar fruto, você não será abençoado. O verso 5 vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Isso é o inferno, irmãos. Isso é o inferno. O que Jesus está dizendo aqui, que aquele que não está sendo como alguém que está ligado à videira, pode até estar na igreja, mas se não está ligado, vai queimar no inferno. É o texto que está dizendo, não sou eu, não fique ofendido comigo. É a palavra do Senhor. O verso 7 vai dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 1, como o Salmo 32, tem a ideia e tem o intuito de nos puxar para Deus. Será que você está precisando ser puxado por Deus? Será que tem alguma coisa na sua vida que Deus está pesando a mão e Deus está dizendo assim: sai desse caminho, esse caminho é caminho de morte, vem para o caminho que eu vou te conduzir, porque o caminho que eu vou te conduzir é caminho de vida? Será que você tem vivido a sua vida cristã de forma medíocre? Será que você é um crente domingueiro? Será que você é alguém que é capaz de testemunhar de Jesus e transformar o ambiente em que você está a partir da sua própria casa? Será? Porque se nós somos capazes de fazer isso na nossa própria casa, é porque Jesus está conosco. Porque lá em casa não tem máscara, nem essa e nem aquela que te faz um artista ou um ator. Mas quando nós estamos dispostos a nos submetermos à vontade do Senhor e à palavra do Senhor, a nossa vida será uma vida abençoada, a nossa vida será uma vida próspera. Que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, abençoe cada um de vocês. Cada um daqueles que estão participando também pela internet. Que a graça do Senhor e misericórdia esteja sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida da sua família. E que nós possamos esquecer esse mundo e vivermos para Cristo. Eu gosto disso. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós somos imensamente gratos a Deus, porque o Senhor é o Deus da oportunidade. O Senhor é o Deus do recomeço.
E eu quero, ó Deus, colocar os meus irmãos que estão aqui, que estão na internet, amigos que estão aqui, ó Deus, que têm ouvido a Tua voz, que sabem que o Senhor está falando com eles neste momento. Perdoa-nos, Senhor, se temos andado por caminhos ímpios, se temos seguido conselhos que não lhe agradam. Pedimos que, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, a nossa mente, e que possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque a Sua palavra nos anima, ó Deus, Sua palavra nos empolga, a Sua palavra nos incentiva a uma vida de santificação. Não importa o preço que vamos pagar, ó Deus, mas queremos fazer a Tua vontade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.